Olá, meu nome é Paula do Gais, eu sou contadora de histórias e vim aqui contar uma história da nossa cultura oral aqui do Brasil. Uma história que se chama O Homem que Enganou a Morte. Há muito tempo atrás, numa cidade muito pequenininha, vivia um homem e uma mulher que tinham 6 filhos. Eles eram muito pobres, então cada uma dessas crianças tinha um padrinho ou uma madrinha que ajudavam a criar. Só que a mulher estava grávida do 7º filho. E ninguém mais naquela cidadezinha queria ser padrinho ou madrinha da criança, sabiam o trabalho que dava, né? Só que o casal começou a ficar preocupado, o homem começou a ficar preocupadíssimo. Ele precisava encontrar uma madrinha ou um padrinho para a criança que estava para nascer. E ele, muito preocupado, colocou a mão no bolso e saiu andando. Andando para pensar, para refletir o que é que ele ia fazer, como é que ele ia resolver, onde ele ia achar um padrinho ou uma madrinha. E ele foi andando, pensando. Nem percebeu que começou a andar numa estradinha de terra e foi se afastando da cidade. E ele foi andando preocupado, sem chegar a conclusão nenhuma, quando de repente, lá bem adiante na estrada, ele viu uma figura muito esquisita. Ela tinha uma pele branca, era magra, esquelética, vestia uma roupa preta que cobria quase a cabeça e tinha um cheiro podre. O homem avançou na estrada, olhou aquela figura, com a mão no bolso, baixou a cabeça e continuou andando. Como ousa passar por mim sem me notar? Eu sou a morte e eu não passo assim desapercebida. Ai, dona Morte, você vai me desculpar, eu tô com a cabeça cheia, nossa, eu tô com um problemão. Problema maior do que a morte? Isso não existe. Eu sou o maior problema de todos os seres vivos. Não, dona Morte, eu sinto lhe informar, mas hoje eu tenho um problema muito maior que você. Eu preciso de uma madrinha ou um padrinho pro meu 7º filho que tá nascendo no encontro, em lugar nenhum. Uma madrinha para o seu 7º filho que está nascendo? Esse é o seu problema? Pois alegre-se, homem. Você já não tem mais problemas. Porque eu, a morte, serei madrinha do seu filho. O que você acha? O homem pensou ali um pouquinho, rapidinho. Ai, dona Morte, muito obrigado. Agora eu já não tenho mais problemas. Arrumei uma madrinha pro meu filho, né? E veja só quem é a madrinha. A morte? Muito inusitado. Então ouça, homem. Agora que eu sou madrinha do seu filho, eu quero que ele tenha tudo do bom e do melhor. E por isso, eu vou te transformar num homem muito rico. Eu vou te transformar num médico. Preste atenção. Toda vez que você entrar na casa de um paciente e eu estiver na cabeceira da cama, o paciente sobreviverá. Receite ali alguns chazinhos, algumas ervas, inventa qualquer coisa, que aquele paciente vai sobreviver. Por pior que ele pareça, se eu estiver na cabeceira, ele vai sobreviver. Agora, se eu estiver no pé da cama, aí, meu caro amigo, o que não tem remédio, remediado está. Já pede pra família encomendar flor, reservar o caixão, porque ele vai empacotar. Aquele homem ficou um pouco assustado com essa ideia, ele não entendia muito bem esse negócio de ser médico, mas se a morte disse, então tá bom. Ele voltou para sua casa, colocou uma placa na porta da sua casa escrito médico. E não demorou muito não para o primeiro paciente bater na porta. Na verdade não foi o primeiro paciente que bateu na porta, né? Foi o pai de uma menina que estava muito doente, com uma febre muito alta, muitos dias, sem conseguir comer direito. O doutor foi lá, quando viu a menina na cama, ela parecia muito mal. Ele olhou direto para o pé da cama, mas a morte não estava lá. Quando ele olhou para a cabeceira, lá estava ela. Então ele receitou alguns chás de ervas para aquela menina e poucos dias depois, ela estava ótima. E assim, em cada casa que ele entrava, ele sabia exatamente o destino do paciente. E por isso ele começou a ficar muito famoso na região. E por ficar muito famoso, ele começou a ficar muito rico, muito famoso, muito rico, o melhor médico da região. O médico que não errava uma.
E assim essa fama foi espalhando, os anos foram passando, ele começou a ficar muito, muito rico. Já não morava mais numa casinha, agora morava numa casona. Seus filhos tinham tudo do bom e do melhor, sua mulher tinha tudo do bom e do melhor, a família dele estava feliz da vida. Quando, num certo dia, ele recebeu a visita de um coronel muito rico, convocando sua presença na sua fazenda. Ele viajou 2 dias até lá. E quando chegou, foi recebido pelo próprio coronel, dizendo: O meu filho está muito, muito doente, uma doença gravíssima. Você tem uma fama do melhor médico da região. Então chamei você aqui para você curar, salvar o meu filho. Porque se o meu filho morrer, você morre também. Bom, o homem ficou obviamente muito assustado, porque isso meio que não estava nas mãos dele. E assim, o coronel conduziu até o quarto de seu filho doente. Quando ele abriu a porta, ele viu aquele menino deitado na cama. O cheiro do quarto já era um cheiro podre, já era um cheiro de morte. O menino suava, tremia em febre, não queria comer, não queria beber. A mãe estava deitada do lado da cama, chorando pelo filho. Ninguém sabia mais o que fazer. E quando ele olhou para a cabeceira da cama, a morte não estava lá. Bom, ela devia estar atrasada, né? Porque 2 dias de viagem, ela já devia estar chegando. Mas quando ele olhou para o pé da cama, lá estava ela. Aquele homem não sabia mais o que fazer, ele não queria morrer naquele dia, não queria morrer naquele lugar. Então ele pensou o que ele ia fazer quando ele chamou, ali de lado, para uma conversa em voz baixa, os criados do coronel. Acertou ali um negocinho ou outro com eles e foi conversar com a Dona Morte. Dona Morte, minha comadre, como é que você tá? Tá sumida, hein? Quanto tempo? Preciso ir lá visitar seu afilhado, viu? O menino tá grande. E assim ele foi enrolando a Morte, emendando um papo no outro. E enquanto ele fazia isso, os serviçais do coronel viravam a cama. E quando a Morte se deu conta, ela não estava mais no pé da cama, e sim na cabeceira. Quando ela se deu conta que foi enganada, ela ficou muito nervosa, muito irritada. Saiu soltando fogo pelo nariz e foi embora dali. O homem ficou aliviado. Ganhou uma bolada, ganhou muita grana do coronel por ter conseguido salvar a vida do filho dele. Voltou feliz da vida para casa, pela aquela viagem longa. E quando chegou em casa, adivinha quem estava sentada no sofá? Ela mesma. Agora, homem, você vai vir comigo. Bom, ele não estava muito afim de ir atrás da morte, mas ele também não tinha muita escolha. E os dois saíram caminhando juntos. Caminharam por florestas, por pântanos durante muito tempo, até que chegaram numa caverna. Passaram por uma passagem estreita até que chegaram num enorme salão. Um salão cheio de velas, de todos os tamanhos, enormes, baixas, todas as velas acesas. E o homem olhando para tudo aquilo, sem entender nada. Mas a Morte explicou. Veja, homem, cada uma dessas velas significa a vida de uma pessoa. Essa vela alta aqui, enorme, que acabou de ser acesa, é de um bebê recém-nascido. Essa daqui, um pouquinho mais consumida, é de um adolescente. Essa daqui, quase no fim, é a vela de uma senhora de 87 anos. E o homem, muito curioso, foi olhando cada uma daquelas velas. E uma vela especial chamou muito a sua atenção. Na verdade, já não era nem mais uma vela, né? Era um resto de um pavio com uma chama que sobrevivia numa cera toda derretida. E essa vela, Morte, de quem que é? Esta vela é a sua! Era pra você ter morrido hoje junto com o filho do coronel, mas você trapaceou. Então eu vou te levar agora! Não, Dona Morte, agora aqui nessa caverna escura, eu não vou poder me despedir da minha família. Ah, não, Dona Morte, somos compadres, não somos? Deixa eu morrer na minha casa, por favor. A Morte concordou. Juntos foram até a casa do homem. Ele se deitou. Ela ficou paradinha no pé da cama. E ele começou a falar palavras bonitas para toda a sua família. Palavras bonitas que só aparecem quando a morte está no pé da sua cama. E ali, quando ela estava preparando para levá-lo... Não, Dona Morte, calma.
Você sabe que eu sou um homem muito religioso. Eu preciso rezar antes de morrer, me livrar de todos os meus pecados. Deixa eu rezar meu último Pai Nosso, Morte, meu último. E prometa que você só vai me levar depois que eu terminar de rezar, não é? Promete? Prometo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Vamos, homem, termine de rezar. Vai, eu não tenho o dia todo, vamos. Então, você não prometeu que você ia me levar só depois que eu terminasse de rezar? Então, não sei quando eu vou terminar. A morte, enganada pela segunda vez, ficou louca da vida e saiu bufando da casa do homem. O tempo passou e a morte não apareceu mais para ele. Sua mulher adoeceu, morreu, seus filhos cresceram, casaram, tiveram filhos, morreram. E ele lá, já estava rico, não precisava mais trabalhar, vivia a vida toda viajando, e o tempo passou. E certa vez ele estava cavalgando numa estradinha de terra, quando no meio dessa estrada ele viu um corpo estirado no chão. Ele se aproximou e viu que era de uma pessoa morta, sozinha, ali. Ele sentiu um pesar muito grande por aquela pessoa que ele nem conhecia. Então se ajoelhou ao lado do corpo e começou a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E depois que ele terminou de rezar, aquele corpo começou a levantar. Você pode enganar a morte 1, 2 vezes, mas na terceira é ela que te engana.